Sócrates? Tudo bem? Trouxe meu amigo Platão. Nossa, talvez é Kant. Chama tudo lá. Que engraçado. Como é que é o seu nome? Vardan. Vardan. Nossa, que nome Prazer. legal. Meu Deus. Já vim mais de primeira vez? Ah, tem uma opção de gente. Que legal. Seu nome? Sônia. Sônia. Prazer, Sônia. Malvina, nós somos irmãs. Meu marido dela lá atrás, vivemos em família hoje. É? Sim. Legal. Mas você não está vindo pela primeira vez, né? Primeira vez. Também? É. O seu nome? Dilei. Dilei. Seja bem-vindo. O que mais? Daisy. Fernando. Vocês estão bem? Estão bem acomodados assim? Tem certeza? Eu acho que você não vai ficar muito tempo assim, não. É. Vamos vir um pouco mais para frente, gente, para dar espaço. Aniversário da Teresa hoje, viu, Maharaj? Eu também vai cantar parabéns. Ah, é? De quem que é aniversário? Ah, que legal. Que legal. Oi, primeira vez? É seu nome? Ana. Ok. Então a gente vai cantar um pouquinho, acho que ninguém cantou ainda, né, hoje. E vamos para lá. Jamais
Trabalhar, né? Bom, gente, então boa tarde ainda, né, a todos. Então, muito obrigado pela presença. Hoje é para falar sobre bondade. Então, na Bhagavad Gita, Krishna fala de um tema que é bastante assim, importante para a nossa vida, nosso cotidiano, né?
Então a gente aqui não vai falar de coisas assim bem distantes. Eu creio assim, na realidade de todos, vamos falar algo assim que a gente possa utilizar na nossa vida quando a gente sair daqui, né? E é sobre a influência que a natureza, quando eu digo a natureza, o ambiente, tudo que existe à nossa volta, como isso exerce uma influência muito intensa sobre nós mesmos. A ideia é de que nós estamos cercados por um mundo que não é nem um pouco assim inativo, né? Um mundo extremamente assim ativo. Isso significa que ele está sempre, de alguma forma, nos estimulando, nos estimulando. Às vezes de forma negativa, às vezes de forma apaixonada, às vezes de forma mais harmoniosa, provocando esse tipo de sentimento. Então, muitas vezes, nós não percebemos como as pessoas, ou como os ambientes, ou como as leituras ou as músicas, como tudo isso influencia nossa mente, nosso estado emocional. E por isso, às vezes, a gente não toma assim, uma atitude proativa para organizar a nossa vida de maneira que nós possamos sempre estar recebendo, vamos dizer, bons fluidos. Né? Então, esse tema Krishna trata muito mais assim, de forma mais detalhada, no 14º capítulo da Bhagavad Gita, que é intitulado Os Modos da Natureza Material. E nesse capítulo, Krishna vai classificar a natureza material, ou as características da natureza material, em 3 categorias primárias. A primeira categoria ele chama de tamas, que significa assim, uma categoria que envolve, tamas significa ignorância, né? Assim, resumidamente, ou escuridão. Mas tamas assim engloba preguiça, letargia, sujeira, indolência, todas essas coisas estão incluídas dentro da categoria que a gente chama de tamas. Existe uma outra grande categoria que é rajas, ou paixão. Paixão envolve luxúria, cobiça, muito movimento, mesmo criatividade. Então a paixão, isso que move, né, a gente. E por fim, ele fala de uma outra categoria, que é sattva. Sattva é traduzido como bondade. Mas na verdade, bondade é apenas um dos sintomas de sattva. Né? Bondade é equilíbrio, é iluminação, é limpeza, autocontrole, tudo aquilo que traz para a gente harmonia, tranquilidade. Então, quando a gente observa a natureza, a gente pode ver que cada objeto, cada ambiente, cada pessoa, cada ideologia, cada fé, cada religião, tudo isso a gente pode classificar dentro dessas 3 categorias. E que dentro desse mundo, não é, os objetos e as coisas, elas não apresentam apenas uma categoria, mas ela tem uma como que tem predominância. Então, por exemplo, esse ambiente que a gente está aqui agora, né? Então, por exemplo, a temperatura é uma característica do lugar, não é? Então, se fosse muito quente, todo mundo suado, com certeza isso estaria trazendo uma espécie de mal-estar, a mente ficaria agitada, não é? E se fosse muito escuro,
pouca iluminação, isso também traria um tipo de reação mental. E se o ambiente, imagine, fosse pintado tudo de preto, não tenho nada contra preto, mas imagine essa sala toda de preto, ou toda de vermelho. Então isso também traria, imagine que apenas uma cor, ou uma temperatura, tudo isso é suficiente para influenciar a nossa mente, de uma forma muito assim forte. Inclusive existem até terapias que trabalham com as cores, a cromoterapia. Existem terapias também com o som, a vibração sonora, que isso também causa transformação mental. Então, Krishna fala muito sobre esse tema, porque primeiro que podemos dizer que trata de uma coisa muito palpável, aquelas pessoas que estão buscando autorrealização. Não é algo, vamos dizer assim, muito místico, algo muito, então, algo muito prático. Então, às vezes, a gente não percebe por que nós amanhecemos, por exemplo, muito agitados ou muito tensos. Então, por que será que às vezes eu estou mais calmo e às vezes eu estou muito agitado? Que tipo de contato eu estou tendo com esse mundo? Que tipo de assunto? Que tipo de tema? Que tipo de leitura? Que tipo de programa eu estou assistindo? Que tipo de associação eu estou tendo? Quando a gente começa a observar, a gente vai começar a perceber que esses estados emocionais, eles dizem assim, estão muito conectados com essas coisas, com o que a gente come, por exemplo. Então, no Srimad Bhagavatam, que é uma escritura a mais importante, a escritura mais importante da nossa tradição, no 11º capítulo, Krishna fala para Arjuna, para Uddhava, que enquanto a gente não alcança esse estado transcendental, porque a ideia básica é que nós somos um ser espiritual, habitando agora uma dimensão que é artificial à nossa natureza. Aqui tudo é temporário, tudo aqui é passageiro, e somos um ser permanente, um ser eterno, Sati. Nós existimos permanentemente. Então nós não estamos no nosso lugar. E para retornar a essa dimensão espiritual, nós precisamos estar conectados a essa dimensão espiritual. E essa conexão, ela não é uma conexão assim fácil de a gente obter, em virtude de estarmos demasiadamente apegados a essa realidade material. E muitas vezes não cremos nessa dimensão espiritual. Então a gente fica, nossa mente, nossos desejos, nossa inteligência, nossa consciência só focada nesse mundo. E é muito frustrante, porque tudo acaba. Eu esqueci seu nome. Fernando, você quer que sua felicidade se acabe? Você quer felicidade eterna? Coisa boa. E sua saúde, você quer que acabe? Você quer saúde eterna. Então a gente não quer que as coisas boas acabem, mas não é possível. Mesmo as nossas relações mais queridas, e nossa empresa, nossa conta bancária, tudo, absolutamente tudo. Então, como a gente pode achar que é possível, de fato, a gente realizar nossos anseios dentro dessa dimensão? Não é possível. Então, por isso que os mestres falam, olha, acordem, vocês não são daqui. Desculpem.
Nós somos seres espirituais. Aqui não é o nosso lugar. A gente tem que se preparar para sair daqui e não precisar voltar mais. Não precisar reencarnar. Nós aceitamos a reencarnação. Né? E então, saber viver nesse mundo, saber como se conduzir nesse mundo é extremamente importante. Numa escritura chamada Sri Ishopanishad, um dos Upanishads mais importantes, fala que a gente só sai desse mundo compreendendo bem esse mundo e o mundo espiritual. Porque não basta apenas compreender, né? E nem seria possível compreender essa dimensão espiritual sem saber como se conduzir dentro desse mundo material. Porque o mundo material, ele nos prende, ele nos condiciona. Então, se a gente não sabe como se conduzir nesse mundo, a gente só produz mais ilusão e mais ignorância. E, consequentemente, nos distanciamos dessa compreensão superior. Né? Então eu falo para Sócrates, está na minha frente. Sócrates, você se olha de repente no espelho e vê sua barba. Se minha barba hoje precisa ser cortada. Por exemplo. Mas será que você tem barba mesmo? Os meus cabelos brancos, mas será que eu tenho cabelos brancos? Então, quando a gente vai ver a maneira como a gente vive, né, porque nós não temos plena consciência, a nossa consciência está muito ainda, vamos dizer, presa, né, aos hábitos, aos costumes corriqueiros. Então, essas pequenas coisas da vida terminam num processo constante, né, nos fazendo pensar que somos algo que não somos. Que temos cabelos brancos, que temos barba, que temos muitas coisas. E assim, porque a gente não conhece o processo de se condicionar a esse mundo, a gente termina se condicionando a esse mundo. Porque é feito assim. É feito para aprender mesmo. Porque senão a alma, a alma não conseguiria, a alma que quer viver aqui não conseguiria viver aqui sem estar sujeita à ilusão. Então tem que ser algo tão bem feito, né, de forma que um ser espiritual, né, termina aceitando essa condição que é completamente artificial. Né? Ele termina aceitando porque viver é um processo de se iludir. Viver como a gente vive normalmente é um processo de simplesmente acumular ilusões. De que eu sou incrível, que eu sou muito bonito, que eu sou muito habilidoso. Mas não é você, é o corpo. O corpo que tem habilidades. Né? Um carro que anda a 100 km é um motorista ou é um carro que tem a habilidade de andar a 100 km? É um carro que tem essa característica. O motorista simplesmente está ali pegando uma máquina que tem essa capacidade. Mas a gente pensa que somos nós. E a gente quer mostrar essas coisas para poder conquistar os outros. Né? Minha beleza. Mas isso foi a natureza material que criou. Você não tem nada a ver com isso. Você está dentro desse corpo. Você é uma alma. Isso foi projetado pela natureza. E a gente vai se enrolando com tudo isso. E vivendo esses papéis como tudo. E daqui a pouco as cortinas fecham. Né? Imagine você no teatro, no palco, todo mundo ali olhando, e de repente as cortinas vêm. Acabou a festa, vamos embora. Não é assim a vida. Às vezes no auge, tudo se acaba, sem nenhuma consideração. Vocês já viram alguém abandonar o corpo assim? Sim. Como
como é algo assim muito no sentido patético, né? De que simplesmente em um segundo tudo que você fez aqui, tudo que você tem aqui, acaba. Simplesmente. Exatamente assim. Né? E a gente está tão preso a tudo isso. Imagine que daqui a pouco a gente vai ter que deixar tudo isso. Então a alma, ela fica presa. E ela se prende a tudo isso porque ela não sabe como se processa, como a gente se envolve. E esse tema que a gente está tratando é um dos aspectos da natureza que a gente precisa compreender. Como eu sou movido, né, por esses modos, né, que a gente falou, que em outras palavras são as características. Quando um objeto ele tem características, vamos dizer, estéticas muito agradáveis, a gente se atrai, a gente quer possuir, então nós desenvolvemos desejos. E os desejos, a gente estava falando outro dia, não é? Acho que você estava aqui, não foi? Ontem. Foi ontem. Sim. Parece que foi, não sei como. Então a gente estava falando dos desejos. Sócrates não estava aqui. Você perdeu, Sócrates. Só outro agora. Então a gente estava falando de desejo. Né? E o desejo é o que nos move nesse mundo. Né? E o que nos prende nesse mundo. E é explicado que o tipo de desejo que você tem mostra o quanto você está ou não condicionado a essa existência material. Que tipo de desejo eu tenho? O que é que eu estou desejando agora? Nesse momento da minha vida? Passar acho que não tem mais vestibular, no Enem, né? Passar no Enem, ou ter um carro que eu vi outro dia, né? Ou uma casa, ou isso. Que desejo? Quem está desejando, por exemplo, sair desse mundo e alcançar a plenitude espiritual? A gente quer, muitas vezes, ficar mais tempo aqui, o máximo possível, mesmo que esteja de barba branca, de cabelos grisalhos. Agora não, depois tudo bem, quando o corpo não prestar mais para nada, está dando muito trabalho, né, Sócrates? Leva logo esse negócio, porque só está dando trabalho. Mas, claro que a gente tem que desejar a vida. Obviamente a gente está aqui brincando, né? E a gente tem que lutar pela direção do dever da alma. Mas o tipo de desejo. Então, as coisas, quando eu digo as coisas, não estou falando só de objetos físicos, tá, gente? Tudo. Tudo nesse mundo. Esse ambiente aqui, a gente estava falando, ele tem uma atmosfera. Né? Agora imagine, né, isso eu coloco aqui, de repente, alguma música aí baixo astral, porque tem umas baixo astral, né? A gente pode dizer, o ambiente vai ficar baixo astral. Não é? Uma música só pode trabalhar tudo. Né? Então veja, quantos desejos, né, a gente tem, por exemplo, de ouvir algum tipo de som, de ir a um determinado lugar, de comer uma certa comida, ou de buscar certa associação. São desejos. E esses desejos, eles são desenvolvidos, tá, em base a nossa cultura. Algumas pessoas explicam que nós temos certos instintos que são muito naturais, são instintos biológicos, como, por exemplo, dormir ou comer, são coisas que... Mas você não vai ver, por exemplo, um cachorro querendo comer um prato assim, de ouro. O cachorro, você soltou ele, vai para qualquer lugar, ele fica até às vezes chateado, né? Que dá um banhozinho no bichinho e tudo mais. Ele vai funçar qualquer bicho. Pode ser o cachorro mais chique,
Não é? Porque ele só quer comer. A gente não só quer comer. A gente quer comer de forma diferente. Então a gente começa a sofisticar algo que é muito simples. Comer. Eu preciso alimentar esse corpo. Mas a gente não só quer alimentar o corpo, a gente tem um desejo, né, muitas vezes, de ser feliz numa mesa. Ou às vezes de mostrar nosso poder numa mesa. Mostrar nosso prestígio, nossa riqueza numa mesa. Não é assim? Isso é desejo. O desejo é uma espécie de sofisticação de coisas que os animais fazem sem nenhum problema. Como dormir, como se acasalar, como se defender. Mas nós, seres humanos, em vez de utilizar nossa inteligência, né, para solucionar os verdadeiros problemas da vida, nós usamos toda a nossa inteligência para sofisticar algo que os animais fazem com muita facilidade. Isso, basicamente, constitui a nossa vida. Então, o prestígio, por exemplo, o desejo de poder, isso é o modo da paixão. Então, a paixão leva a gente a querer o prestígio, a fazer uma caridade de forma que todo mundo possa ver e possa me reconhecer como uma pessoa muito caridosa, porque a caridade pode ser feita no modo da bondade, no modo da paixão e no modo da ignorância. Por exemplo, eu posso dar algo para alguém sem saber quem é essa pessoa, sem saber como ele vai utilizar o que eu estou, né, dando em caridade no momento errado. E isso, em vez de ser uma caridade, pode se tornar um problema para essa pessoa. Isso é caridade no modo da ignorância. Tem um aspecto de bondade, mas o que predomina nessa atitude é a ignorância. E pode ser uma caridade no modo da paixão, que é essa caridade, que é às vezes muito comum, do político, né? Olha, eu estou, tire foto, todo mundo vai filma, né? Por quê? Porque você quer ser reconhecido. Então, essa paixão. Existe ali vestígios de bondade, porque é caridade, você está dando. Existe vestígio de ignorância, mas uma predominância de luxúria, de vaidade, de orgulho. E muitas pessoas são atraídas, né, pelo desejo de ser o centro das atenções. Né? Então isso é paixão. Né? E tem aquelas pessoas que são movidas realmente pela bondade, porque ela quer ver, ela dá a caridade e não quer que ninguém nem saiba que ela deu. E a caridade no momento certo, para a pessoa certa, para a instituição certa, no momento certo. E uma caridade que vai beneficiar quem recebe e quem doa. Então eu queria, mais ou menos, começar a mostrar para vocês, de uma forma bem ampla, como as características das coisas são as características, as qualidades das coisas ou das atividades que fazem com que despertemos desejos. Desejo de conquistar isso, de obter isso. Né? Então, de repente a gente, quando liga na internet, tem uma propaganda de uma praia, né, bem bonita, tudo azulzinho, tudo perfeito. Né? Por quê? Porque isso, né, essa imagem, né, traz para a gente a ideia de descanso, de paz, de prazer, de desfrute. E isso vai me levar a ter um desejo. Se fosse de repente uma cena de guerra, eu acho que poucas pessoas iriam se atrair por isso, porque é um lugar de violência, de ignorância. A gente sente isso. Então, constantemente, nós estamos sendo atraídos e repelidos o tempo todo. E tanto a atração quanto a repulsão é um problema. O yogi, né, ele precisa ser equânime, ele precisa ser uma pessoa
estável, porque o objetivo dele não é mais se envolver negativo ou positivamente com esse mundo, mas ter uma condição interna, né, com a qual ele pode se conectar, a samadhi, né, com a transcendência. Então, Krishna começa a explicar na Bhagavad Gita que se é verdade que as coisas exercem influência sobre a gente, desperta desejos e que move a nossa vida constantemente, então se eu começar a organizar a minha vida, começar a colocar, né, coisas na minha vida que exerçam sobre mim uma influência, né, que vai me trazer desejos superiores, então isso é algo que a gente deve aproveitar. Provavelmente Sócrates voltou porque gostou. E teve algo foi acrescentado. Então, o fato de você vir novamente significa que você está buscando, né? E que a natureza do ambiente, as palavras, o conhecimento, ele tem exercido uma influência positiva. E por isso um desejo. Então, se a gente conseguir organizar a nossa vida, né, de maneira que a influência que eu estou recebendo é uma influência positiva, então eu vou estar numa situação muito privilegiada. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso escolhendo as coisas, e quando eu digo coisas, estou dizendo tudo, que esteja predominantemente no modo da bondade. Então a minha casa é um lugar que eu vivo. Então tem que ser um lugar limpo, porque limpeza vai estimular harmonia. Se é uma casa suja, desorganizada, provavelmente isso vai provocar ignorância ou paixão. Então, eu tenho que ter o cuidado de ter a minha casa sempre muito limpa, o meu guarda-roupa arrumado. Tem pessoas que quando abrem o guarda-roupa vai cair. Então, assim, organização, disciplina, isso é bondade, isso é sattva. Estão acompanhando o raciocínio? Né? E aí eu vou pintar a minha casa, eu vou, né, escolher cores que vão me influenciar positivamente. E na hora de sentar à mesa, eu vou comer alimentos que vão me influenciar positivamente. Por isso, um dos motivos pelos quais a gente não come carne é porque é um alimento no modo da ignorância. É cadáver. Então, isso não é um alimento saudável, não é um alimento que estimula, né? Porque o alimento, ele não só nutre o corpo, mas também ele influencia estados mentais. Então eu escolho alimentos que estão no modo da bondade, frutas, né? Cereais, os legumes, mesmo leite, né? Derivados. Por quê? Porque esse alimento ele vai trazer uma resposta positiva. Né? E quando eu vou comer, né? Assim, com tranquilidade, espera-se, né? Tenha tempo para isso, para sentar e poder comer, mastigar os alimentos, pensando numa coisa boa, ouvindo uma boa música, alguma coisa assim. Porque tudo isso faz bem à saúde. De acordo com o Ayurveda, né, que é essa ciência médica, né, dos Vedas, fala que basicamente todos os nossos problemas de saúde começam com a digestão. Se a gente tem uma boa digestão, a gente acumula muitas toxinas, chamam de ama.
E isso vai se acumular em várias partes do corpo e desses lugares. Né? Tem alguém que trabalha com Ayurveda aqui? A Val Rocha. Hã? Ela não tá, Ela não tá aqui, né? É a Val Rocha. Então vamos escolher alimentos no modo da bondade. E os programas de TV que a gente vai assistir, porque não é proibido assistir televisão, mas que programa a gente vai assistir? Que tipo de influência a gente vai ter com esse programa? Né? E as pessoas que a gente convida à nossa casa. Né? E a roupa que a gente usa. Será que é uma roupa limpa, uma roupa agradável? Né? Uma roupa, assim, vamos dizer, uma roupa saudável. Tá? E o livro que eu vou ler, que leitura agora eu vou me dedicar? Entendem? Gente, isso faz uma diferença tão grande que vocês não podem imaginar. É explicado que o resultado de cultivar uma vida sátvica, uma vida onde a gente está sempre, né, assim, envolvido, né, com coisas da bondade, é uma satisfação muito grande. É tanta satisfação que Krishna fala que isso é um perigo. O perigo é de você querer ficar aqui e não querer sair mais. Essa é a única característica que torna sáttva mesclada com paixão. Porque eu estava explicando para vocês que nesse mundo nada se apresenta de forma pura, tudo é uma mistura. Assim como as cores, né? Essa cor é uma mistura, essa outra cor é uma mistura de várias cores. Também tudo é uma mistura dessas três qualidades primárias. Né? Então, mesmo sáttva não se apresenta de forma pura. E qual é o aspecto de rajas, ou de paixão em sáttva? É que eu me apego ao prazer, à satisfação. E aí eu não quero mais sair daqui. E Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Né? Então, mesmo esse bem-estar, né, a gente deve renunciar. E a gente deve utilizar esse bem-estar como uma mola propulsora para a transcendência. Porque quando a gente tem satisfação, né, barriguinha cheia, coração contente, já ouviram isso? Então, se você está de barriga cheia, não cabe mais nada. Se você está com o coração cheio de satisfação, você não vai ficar procurando nada. Está bem, você está bem. Para quê mais? Né? Então, a satisfação, ela nos ajuda primeiro a se aquietar nossos desejos. Porque está tão bom. Isso é tão bom que mais estraga, né? Às vezes falam assim. Então, por um lado, né, essa satisfação faz com que a gente esqueça, né, as grandes coisas desse mundo. Como o inverso também é um problema. O inverso, ou quando nós não estamos satisfeitos, e também isso é explicado, tem um sábio chamado Sanat Kumara. Ele fala que a insatisfação é o maior inimigo da alma que busca a autorrealização. Sabem por quê? É fácil, né? Quando a gente está insatisfeito, a gente sai correndo atrás de qualquer coisa. A gente não se aquieta. Então, o modo da bondade faz com que o nosso coração se aquiete, que a gente fique em paz, que a gente fique tranquilo. E não serão essas propagandas de todo lugar que nos estimulam, que vão realmente mais mover nossas vidas. Agora, é diferente. E aí a gente vai nesse estado de sattva, onde há a predominância dessa paz, dessa tranquilidade,
né? A predominância também da clareza, da capacidade da objetividade, do raciocínio claro. Por isso que os primeiros filósofos, né, como Sócrates, Platão era, praticamente ele vivia no ashram, né? E ele praticava ascese, austeridades e tudo, porque eles entendiam que tudo isso concorria para um raciocínio claro. E a gente precisa dessa objetividade, a gente precisa dessa clareza para poder entender as coisas assim como elas são. Entender o valor que cada coisa tem. Senão, a gente vai dar mais valor a coisas do que outras que, de fato, têm muito mais valor do ponto de vista da eternidade. Quantas vezes a gente troca a eternidade por coisas temporárias? É muito comum. Bastante comum. Isso é falta de clareza. É falta, não, é esquecimento de que eu sou uma alma. E daqui a pouco eu estou saindo. E vou precisar muito, depois que sair desse corpo, de todo essa bagagem espiritual. Então, quando eu negligencio minha vida espiritual, minha relação com o divino, né, eu faço isso movido pela falta de clareza, pela ilusão. Porque uma pessoa, né, com seu raciocínio assim, livre, né, iria entender, né, iria optar, né, sem nenhuma dúvida, né, pela iluminação, pelo seu desenvolvimento. E é isso que as grandes almas fazem. Por que essas grandes almas se dedicam exclusivamente, praticamente, né, exclusivamente à vida espiritual? Porque eles entendem que as outras coisas, apesar de sua importância, né, não se compara em termos de valor à vida espiritual. Então, quanto mais nós cultivamos sattva, ou bondade, né, quanto mais convivemos, né, com ambientes, pessoas, então nós vamos nos fortalecendo através da satisfação interior, através da iluminação, através dessa clareza mental. E aí, gente, é um processo que vai só se expandindo exponencialmente. Quanto mais clareza, mais visão, né, mais valorização do que é espiritual, mais valorização do que eu sou verdadeiramente. Uma proporção direta. Se a gente não cuida da alma, é porque a gente está muito identificado no corpo da gente. Completamente convicto de que sou apenas esse corpo. Esquecidos que somos um ser espiritual. E se eu me dedico 1%, é porque 1% eu estou assim, compreendendo. Isso é 10%, porque é 10% de compreensão. Isso é 50%, porque é só 50%. E quando você tem 100% de convicção de que você não tem nada a ver com esse corpo, então realmente a sua vida é espiritual, com alguns aspectos materiais, mas você vive, não é, o seu eu dentro desse mundo material. Então a vida material se torna um aspecto. Tem que manter o corpo? Tem. Assim como um bom motorista mantém o carro. Mas o carro não é a vida dele. Ele tem a vida dele, tem seus filhos, tem todo o seu mundo. O carro é um aspecto, né, que ajuda a levar, né, levar a família para um lugar, para o supermercado, alguma coisa assim e tal. A importância do corpo, essa importância que é o veículo da alma, para que ela possa atuar dentro dessa realidade, porque de outra forma não poderia. Não é? Então, quanto mais nós vamos compreendendo de fato, não é só
Eu sei que eu sou uma alma espiritual. Você não faz nada que demonstre que você realmente entendeu isso claramente. Porque se você entendeu, você vai agir como as grandes almas agem, vendo as outras almas, considerando que cada um faz de acordo com as suas coberturas, a sua educação, a sua cultura material, e que tudo isso. Então, assim, existem muitas coisas. Né? Então, Krishna explica isso para Uddhava. Enquanto você não alcançar, Uddhava, essa compreensão, né, clara, enquanto você não se iluminar de fato, você precisa cultivar sua vida, né, pautada no modo da bondade. Escolha tudo que esteja no modo da bondade. Tudo. Se aproveite dessa oportunidade, porque as coisas no modo da bondade são como um trampolim. Um trampolim não é um instrumento que faz você subir. Só que paixão e ignorância, a tendência é levar a gente para baixo. Assim como existe na bondade esse impulso que nos leva para cima, que é muito bom, não podemos esquecer que também esses outros modos têm um impulso para baixo. É muito comum da paixão partirmos para a violência, para a agressividade, para a intoxicação e assim por diante. É muito mais provável que da paixão a gente desça do que a gente suba. Né? É muito provável que da paixão a gente tenha orgulho, que a gente tenha vaidade, que a gente tenha cobiça, luxúria e comece a querer explorar o mundo, dominar o mundo, né? E com isso cometer violência e assim por diante. Então, esse mundo não é um piquenique, não é um lugar muito perigoso para a alma. Muito perigoso, como eu já falei antes, porque tudo tende a nos condicionar. Tudo tende a criar mentiras, criar ideias na nossa cabeça acerca de nós mesmos que não são verdade. Essa é a tendência desse mundo, porque ele foi feito para isso. Para que a alma possa conviver nesse mundo e aceitar todos esses papéis. Mas uma hora que nós podemos compreender com nossa inteligência que somos algo diferente, e aí agora a gente vai ter que correr contra a maré, vai ter que nadar contra a correnteza. Por isso que não é fácil. Né? Por isso que não é fácil. Vai acordar de manhã, mora na ignorância, está dormindo, tudo gostosinho ali, vai querer acordar. Acordar significa se iluminar. Eu quero ficar ali dormindo, embaixo do cobertor, perdendo meu tempo. A menos que a gente precise realmente descansar. Né? Tem uma passagem no Bhagavatam de um menino, que tinha 5 anos. E ele falava algo interessante sobre isso, só para ilustrar essa questão do sono. Né? Ele dizia assim, que se você dormir 12 horas por dia, que já é muito, né? Não, tem gente que dorme, viu? Não é essas caras feias não, que tem gente que dorme. Se essa pessoa conseguisse viver 100 anos, 50 anos, ele ia passar na cama. Fez as contas? 50 anos dormindo. Tudo bem, a gente dorme 7, 8 horas, tem gente que dorme um pouco menos, né? Mas mesmo assim, se a gente fizer as contas, né, dormindo 7 horas por dia, quantas horas, né, da nossa vida a gente passa numa cama? Então, e se a gente for ver, em muitos momentos da nossa vida a gente perde com brincadeiras, às vezes
desnecessárias, né? Tem outros momentos da vida, né, como na infância, que a gente não tem conhecimento, a gente é um outro tempo. Bom, a gente está se preparando ainda para a vida, mas não estamos vivendo ainda a vida no sentido pleno, no sentido espiritual. Ali a gente está num processo de condicionamento, ou de programação. Ali, a fase da infância é a fase em que a sociedade, a família está programando a nossa psique. E aí no futuro a gente vai ver como é que a gente vai se comportar diante desse mundo. Então quando a gente vai ver a fase útil da vida da gente, uma fase em que a gente sabe exatamente o que nós estamos fazendo, é um período muito curto. Não é, Sócrates? Às vezes na velhice. Né? Então por isso que esse mundo é muito perigoso. Né? E dessa forma a gente tem que levar assim, mais a sério, né? Viver. E aí a gente começa disso. Vamos escolher uma coisa que não é nem um pouco mística, é uma coisa muito prática. Né? Organizar a nossa vida, mudar nossos hábitos, se forem necessários mudar. Né? Mudar os hábitos. Né? Tornar a nossa vida, nossos hábitos favoráveis à nossa iluminação, ao nosso desenvolvimento espiritual e ter forças para dizer não àqueles que podem ser prejudiciais à nossa iluminação. Mesmo que sejam gostosos. Porque nem tudo que é gostoso faz bem. Tinha uma propaganda, né, de sorvete, né? É gostoso e faz bem, mas nem tudo que é gostoso faz bem. Não é verdade? Às vezes é o contrário. Ok, gente? Então, eu vou deixar um espaço para perguntas. Quem vem pela primeira vez tem que fazer 3 perguntas. Eu não sei se a administração falou isso para vocês. Não? Esqueceu de falar. Não comentaram. Não, esqueceram. Toda a vida é isso. Todo domingo eu vou dar aula e as pessoas não falam. A Rita quer fazer um... Mas não é a primeira. Pois não. Eu queria ouvir assim, o modo paixão e o fanatismo. Né? Então, porque assim, eu acho que o fanatismo é uma linha tênue, né? Assim, pensando na questão da satisfação e até onde eu estou no equilíbrio, onde eu parti para o fanatismo, porque eu penso que o fanatismo também cai no modo de ignorância. Aí eu queria ouvir um pouco a respeito do fanatismo. O fanatismo é produto da imaturidade, né, de uma pessoa e da insegurança. Imaturidade, insegurança. Então, eu assim, adoto uma postura que vai me proteger de algum perigo. Isso significa que o que o outro pensa, uma outra teologia pode me influenciar. Então eu estou muito apegado ao que eu vivo, à minha verdade, e temo ser influenciado por outra verdade, ter que mudar. Então eu tenho uma postura muito fechada e demonizo tudo que vem da parte de fora. Né? Então isso é imaturidade e insegurança. A própria imaturidade traz essa insegurança. Mas depois que uma pessoa ela amadurece e tem suas convicções, estuda, tem base filosófica, então ela não tem mais esse fanatismo, né? Ela consegue apreciar o esforço de todo mundo dentro, né, do seu processo de desenvolvimento espiritual. E ele, inclusive, não só aprecia, como ele incentiva, né? Prabhupada falava assim. Prabhupada não queria que nenhum devoto tirasse as pessoas do caminho que elas estão seguindo espiritualmente. Que a gente tirasse a fé das pessoas em suas religiões, mas que elas estimulassem para que elas praticassem as suas religiões de uma forma mais assim, adequada. Né? Claro, mas se uma pessoa vem perguntar porque está questionando, a gente pode
explicar e tudo, né? Mas ter essa atitude proativa de querer mudar as pessoas, tirar as pessoas de suas religiões. Né? Porque cada um está seguindo dentro, né, de uma trajetória e claro que a vida espiritual não significa uma vida institucional. Né? A vida espiritual é um caminho. E a gente vai obtendo conhecimento e a gente vai crescendo. E a gente pode, em dado momento, encontrar uma tradição que satisfaça nosso intelecto, nossos hábitos, nossa cultura. Tá bom? Pois não. Como é seu nome? Patrícia, isso não é a primeira vez, não, né, Patrícia? Você já é muito famosa, né? Diga, Patrícia. Então, pegando a paixão e fazendo uma conexão com as Sagradas Escrituras crísticas, a paixão de Cristo, como a gente poderia criar uma consciência nessa experiência da paixão de Cristo? Bom, a paixão de Cristo não é bem a palavra, né? Mas é uma situação assim muito... a experiência de Jesus é uma experiência assim, muito iluminadora, né? Por um lado, a gente vê a ignorância do homem, né? E toda a influência, né, do poder, da paixão, do poder, do controle, né? E da maldade humana mesmo. Né? Então, assim, o homem é um ser muito perigoso. Não é para vocês se assustarem não, mas é assim mesmo. É verdade. O homem é um ser bastante perigoso. E a gente não imagina, né, até que ponto a maldade humana pode chegar. Daqui a um pouquinho deixa. Então, outro dia eu estava ouvindo um comentário que durante a Segunda Guerra começou a frequentar os consultórios dos psicanalistas como Freud e tudo mais, essas pessoas oriundas desse conflito, né? E eles falavam que estavam chocados, porque imagine a Europa, que era assim, um lugar de sofisticação, de arte, de cultura, e onde foi palco de coisas assim inimagináveis. Então é dito que nós, humanos, somos capazes de fazer coisas terríveis. Então a gente vê por um lado, né, nesse episódio, né, assim, toda essa natureza da ignorância, o poder da ignorância no sentido da falta de conhecimento, de iluminação, né? Chegar ao ponto de condenar uma pessoa tão elevada espiritualmente, tão virtuosa. Então, por um lado você vê isso, e por outro lado você vê o ápice do conhecimento, da iluminação. Você vê o contraste, né? Por um lado, a ignorância das pessoas e o que isso pode trazer para si, para os outros, e por outro lado você vê o ápice, né, do conhecimento, o que a iluminação pode fazer por uma pessoa. Perdoar, não é? Se manter completamente equilibrado, não é? Completamente imperturbado, fixo em sua essência, mesmo diante de uma situação das mais absurdas. Então a gente vê o poder do conhecimento, o poder da iluminação, o que isso pode nos trazer, e por outro lado, o que a ignorância pode proporcionar a gente. Diga. Eu tenho um primo que ele foi batizado, não sei se você fala, foi batizado, consagrado,
nos Hare Krishna, ele chegou a frequentar aquele templo do Ipiranga, ele ficou na Nova Gokula, chegou a cortar o cabelo, ficou, tudo isso foi... É meu primo, o nome dele até é Vraja. A minha pergunta é a seguinte, hoje ele vive na Babilônia, pior até que eu que vivi a minha vida inteira na Babilônia. Só que ele adquiriu esse conhecimento todo, ele vislumbrou, né, a possibilidade de um dia estar com Krishna, ele pregava, ele falava, ele era muito empolgado. E hoje ele é mais assim, apaixonado pela Babilônia do que eu, que nunca fui tão devoto, né? Aí a pergunta é a seguinte, você acha que ele, você acha não, né, pelo seu conhecimento, o que você me disse, ele, numa visão assim, cristã, bem grosseira falando, é como um cachorro que volta ao próprio vômito, né? Um cara que experimentou as coisas divinais e hoje voltou para a Maia, né? Está vivendo no mundo da ilusão e tão iludido que chega como é que ele não enxerga que ele está tão iludido, né? Pior do que quem nunca se iluminou. E ele já foi muito iluminado, né? E eu queria saber, nesse caso, você acha que tem perdão, ele pode voltar ou no ritmo que ele vai é um encanto de coração? Pergunta estranha, né? Não, muito boa. Por favor. É o primo Vraja, eu gosto muito dele, mas ele está tão iludido. Ele é de onde? Ele mora em Santos, mas agora ele arrumou uma namorada cartomante aqui na Vila Formosa, Zona Leste, e está lá todo apaixonado. Bom, primeira coisa é saber se de fato ele era iluminado. Né? Ele buscou a iluminação. Se ele é iluminado, já... São muitas situações. Muitos anos. São muitas situações, tá certo? Então, uma pessoa pode se aproximar da vida espiritual, principalmente no Hare Krishna. Diga-se principalmente no Hare Krishna, porque nós temos uma tradição, vamos dizer assim, que é muito cheia de riquezas, né? Assim, a comida é muito gostosa, a música, a dança, e a filosofia, todas essas coisas. Então, muitas vezes as pessoas se atraem, né, por esses diferentes aspectos, né, culturais. E pode acontecer de ela, por exemplo, estar passando por uma dificuldade na vida, estar passando por um problema, e às vezes aí encontra um Hare, principalmente naquela época da contracultura, movimento hippie, George Harrison, né, os Beatles e sei lá, tantos outros aí falavam disso. Então muita gente entrou, movido por essa onda, essa coisa toda, né? E de fato, assim, a convivência e as práticas, porque precisa praticar, senão não fica, né? Muda a gente. É como eu estava falando, você vai começar a ter contato com coisas do modo da bondade transcendentais, acordar cedo pela manhã, cantar mantras, ouvir palestras. Então, todo esse convívio realmente faz a gente... Mas é necessário um processo interno, entende? Não é só... Porque a gente fica curtindo isso, tá? Mas chega um momento que também o nosso passado, que está ali ainda, né, preso à nossa memória, às vezes eles aparecem, você é um rapaz, hoje em dia não é necessariamente assim, mas de repente se atrai, aparece uma devotinha, aparece... Porque assim, é interessante, porque nesse processo a gente se depara com muitos testes, né? Então imagine você vai ali e começa a crescer, daqui a pouco você é iniciado, fica uma pessoa importante, começa a dar aula, começa a aparecer, ganha uma miranda bonita dessa, então, você está achando que é coisa do outro mundo, e já começa, aí as meninas começam a, né, se aproximar, e você, poxa, eu sempre fui um zero à esquerda, agora todo mundo gosta de mim, e tal. Então você começa a, poxa, o negócio aqui é bom, né? Não, isso acontece, isso não é só no Hare Krishna, em qualquer instituição religiosa, o poder corrompe, né? O poder corrompe, não só, né, financeiro, mas o poder, o controle, a atração que você exerce sobre outras pessoas, tudo isso. Então,
em dado momento, uma pessoa pode cair. Mesmo com todo o conhecimento, esse conhecimento ele pode se tornar inacessível, em virtude de que eu estava falando da clareza, do modo da bondade. Mas quando a pessoa... Porque assim, sempre os instintos estão chegando ali, o tempo todo. Cristo fala isso, é como rios que desembocam no oceano. A gente tem que ser como o oceano, que não se perturba. Mas tem pessoa que se perturba e vai e corre atrás. E são muitos rios, né? Dos desejos, da fama, do prestígio, e assim. E quando você começa a contemplar isso, começa a mostrar interesse por isso, então a sua clareza começa a baixar. E aí você se envolve. E quando você se envolve... Fica pior do que é. Na verdade, eu não sei se é pior, tá? Mas assim, eu já vi muitos casos da pessoa voltar a fazer tudo o que fazia antes. Ela não perde o que fez, ela volta. Tá aquilo que ele adquiriu, aquele conhecimento que ele adquiriu, ele perde? Não. Tá ali. Tá lá. Daqui a pouco ele vai se frustrar. Porque assim, isso que acontece é assim, meu filho, você está tão interessado, tá certo, vai lá. Daqui a pouco você leva uns pontapés, né, da vida, e aí basta aparecer uma doençazinha, alguma coisa assim, aí ele volta tudo correndo. Então, acontece. É muito comum acontecer, e por isso que é dito que são poucos os que conseguem realmente. Porque o processo, existe uma filtragem muito, assim, a peneira é fina, como diz o outro, né? Não tem jeitinho brasileiro. Ou você é ou você não é. Tá? E se você não é, alguma coisa vai atrair você. Mas cada um tem um preço, né? Não tem essa história. Pelo menos na política fala, cada um tem um preço. Né? Então, quando chega no valor, aí a pessoa se corrompe. Então, assim, né, quando a coisa ainda dá pouquinho, 10 reais, eu vou me tocar por causa de 10 reais, mas se for 1 milhão, porque eu tenho 1 milhão para você. Vamos fazer isso? Entende? Então, da mesma forma na vida espiritual. Né? Você realmente quer desapegar, tá certo, 1 milhão para você aqui. Aí você... vou mudar minha vida, vou viajar para Paris. Né? Aí aceita 1 milhão, aceita uma garota, aceita qualquer outra coisa. Tem o seu preço. Se a garota é feinha, aí se aparece uma coisa do outro mundo. Ou um rapaz do outro mundo, olhos azuis. Eu prometo o sol e a lua para você. Eu quero sol e a lua. Vai embora. Sim, senhor. Posso fazer uma pergunta? Pode, pois não. Então, gostaria de saber... Olha a hora. Gostaria de saber, assim, uma forma da gente se livrar, porque desde a época de criança, de adolescente, sempre penso, né? Poxa, o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu sempre tive essa coisa na minha mente. O que eu estou fazendo nesse mundo? E essa semana inteirinha eu pensei nisso. Praticamente desde terça-feira que eu vi um acidente fatal perto da minha casa, né? Vítima fatal, e aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu estou com a minha cabeça assim, então, como que eu posso dizer? Traumatizado, né? Eu posso dizer que estou meio traumatizado. Que eu vi, assim, certo? Sim. Então, imagino. Então parece que esses dias a coisa ficou martelando minha mente. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então, isso que eu queria saber. O que eu faço para livrar totalmente desse karma de viver que... O processo todo é como eu falei para vocês, a gente tem que se iluminar. É simples, no sentido é muito simples. A gente está na escuridão. E a gente tem que ver as coisas como elas são. Isso é um processo, é um caminho. Entende? Não tem jeitinho. É assim, a gente sofre porque é ignorante. E para alcançar essa iluminação? Tem que buscar tudo que ilumina. Então, práticas, meditação, estudo. Direto. Tem que intensificar. Leitura, né? Leitura, né? Estudo. Inclusive eu compartilhei essa aula aqui, já peguei lá essa aula aqui, já até aqui, ó.
Tanto é que já compartilhei com a minha prima, uma amiga minha lá do sul, já estou compartilhando geral. Então é isso, a gente às vezes precisa ver, para falar dessa renúncia, desse desapego, né? Esse desapego. Aí vai para um cemitério, vê alguém sendo cremado, ai meu Deus do céu. Eu tenho um amigo que vai para o hospital, um acidente, está lá para morrer. Essa Covid foi um puxavante de orelha de muita gente, né? Ai, nunca vai acontecer nada, nunca vai acontecer nada. Aí você viu um morrendo, viu outro morrendo, e muita gente desenvolveu pânico, porque é a verdade. A gente aqui não vê, é a verdade. Nua e crua, que a gente não quer ver. A gente pode sair desse corpo a qualquer momento. Qualquer. Não precisa ser jovem, velho, não importa. A qualquer momento a gente sai desse corpo. Só que a gente não vê isso. É a coisa mais óbvia, mais clara, mais certa. Isso é o tamanho da nossa ignorância. E a gente sempre fica protelando. Aí quando acontece uma coisa, a gente acorda. Ai, meu Deus do céu. Aí lá vai a gente e fazer o que a gente tem que fazer. Então, como eu disse na outra aula, gente, não precisa saber de muito. Se a gente entende que é um ser espiritual, isso já resolve quase que 80% do que a gente precisa saber para se dedicar à vida espiritual. Sou um ser espiritual, acabou, eu não sou daqui. Aqui não é o meu lugar. O que eu faço para voltar para o meu lugar? Por que eu estou aqui? Eu tenho que responder essas coisas. Vai saber quem é Deus, como é que é Deus, como é que é o mundo. Tem muita coisa que a gente não vai saber, mas tem coisas que a gente sabe, que a gente já sabe. Então, o que a gente já sabe deve já influenciar nossa atitude, nosso comportamento, o objetivo da vida, o direcionamento da vida. Sou um ser espiritual, então minha vida tem que ser espiritual, com aspectos materiais, mas espiritual. Eu não vou morrer daqui a pouco. Diga, moça. E é isso que faz diminuir esse medo da morte, né? Que acho que Maharaj Parikshit, né, que falou que a coisa mais incrível é que a gente vive como se não fosse morrer, né? A gente vê todo mundo morrendo, mas comigo não vai acontecer, né, João? O bisavô já morreu, o avô já morreu, o pai já morreu, todo mundo está morrendo, mas eu vou ficar aqui para sempre. Isso é a coisa mais surpreendente. É o cúmulo da ilusão. Porque a gente não quer admitir isso. Tá? É claro, nós existimos e temos essa natureza, esse instinto pela sobrevivência. E a própria alma que somos não admite isso, porque a gente não morre mesmo. Mas o corpo morre, a situação muda. Então a gente não aceita porque não faz parte da vida da gente. Mas o corpo faz. Então a gente não tem que se preocupar de deixar de existir, porque a gente nunca vai deixar de existir. Nós sempre vamos ter oportunidades. Mas, poxa, chegar até esse ponto das Sócrates, uma vida não é fácil. E tem muito perigo da gente se desviar completamente, como o nosso amigo Vraja. Todo perigo. O senhor sabe o que quer dizer Vraja? Vraja? Vraja é a terra de Krishna. Olha, é batizado. Então, é assim, é por isso, né? Então, gente, é isso. Todos nós precisamos nos alimentar todos os dias com conhecimento, leitura, com boa associação. A gente tem que se alimentar todos os dias. Todo dia. Todo santo dia. O máximo que a gente puder. Porque o mundo não para. O mundo está constantemente. Estou com sede, estou com fome, sou bonito, sou feio, sorriso, o tempo todo influenciando a gente no sentido de criar mais ilusões. A última pergunta lá. Bom, tem um rapaz aí. Deixa eu perguntar aqui você. Pode vir aqui para frente? Diga.
Então, diz que nesse mundo tudo é ilusão, né? Esse é o mundo da ilusão. Querer iluminação também não é uma ilusão? Não, veja bem, quando a gente fala que é tudo uma ilusão, não é que tudo seja uma ilusão. O que a gente fala é que todos esses objetos e tudo que a gente vê em torno do mundo são formas e objetos que não existiam. Em determinado momento eles passam a existir e depois essas coisas deixam de existir. Mas enquanto elas existem, esse relógio existe. Eu não posso dizer que é uma ilusão. Não, uma ilusão, eu posso ver a hora. Ele é muito funcional, mas eu não posso considerar que ele vai ser eterno. Aí isso é uma ilusão. Achar que isso é eterno, entendeu? Então, o que é iluminação? Iluminação é simplesmente a gente voltar, é mais a ideia de reminiscência, né, de Platão. A ideia de que eu perdi acesso à minha realidade. E iluminar significa recobrar o que eu sou. Então a ideia é que a gente está coberto. O corpo é uma cobertura, a mente é uma cobertura. E é uma cobertura que nelas foram inseridas, pelo menos na cobertura mental e intelectual, um monte de ingredientes ligados a crenças, a ideias, a apegos, coisas que prendem a gente. Né? E é isso que está nos prendendo. Então, e nos fazem pensar, eu sou o corpo. Isso é uma ilusão, porque você é um equívoco, podemos dizer assim. Isso não é um corpo. Você está dentro de um corpo, vivendo esse papel. Tá? Mas isso aqui existe, é temporário, mas existe, e a gente vai fazer um bom uso de tudo isso. Assim como fazer um bom uso do seu corpo. O seu corpo existe. Por enquanto existe. Daqui a pouco vai deixar de existir. A hora que você achar que ele é permanente, isso é uma ilusão. É mentira. Ok? Pois não. Na área da psicanálise, a gente tem um entendimento que toda a cura, todo o sentimento que a gente precisa ter tem que vir dentro de nós para fora. Não esperar que o mundo contemple tudo aquilo que a gente deseja. Isso. Porém, como é que o movimento de vocês encara esse entendimento de você primeiro se curar para depois esperar que as pessoas correspondam à sua expectativa? Não, primeiro que a gente não espere que as pessoas correspondam às nossas expectativas. A gente não tem essa intenção. Né? A nossa intenção na busca da autorrealização é algo que diz respeito a nós mesmos, o nosso autointeresse. Né? E que esse autointeresse é uma coisa extremamente íntima, extremamente pessoal, individual. Né? E a nossa relação com as outras pessoas é no caso de querer contribuir nesse processo, que também obviamente as pessoas precisam passar por esse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, né? Então, o fato de todos nós, em geral, estarmos vivendo as personas e vivendo todos esses aspectos externos e esquecidos, né, da sua individualidade, tudo que é um problema, né? Tá? Então, a gente não espera nada de ninguém. A gente se prepara para qualquer coisa do mundo. A base dessa pergunta, ela vem na questão que a gente está encontrando muitas pessoas envolvidas em suicídio. Sim. Então, elas não se curam, mas esperam que essa cura venha do mundo externo. Mas isso é um equívoco muito grande, né? O suicídio normalmente vem de uma autoviolência. É um psiquismo que provoca violência a si mesmo e cria um estado interno insuportável. Porque ela prefere... Existem muitas ideias, né, em relação ao suicídio. Também a ideia de que se o mundo não é como eu quero, então eu prefiro deixar de existir.
Às vezes é um psiquismo extremamente individualista, né? Em que ele espera que o mundo funcione exatamente como ele quer. Então, como o mundo não é como eu quero, então assim, isso tudo é psiquismo doente. Então, assim, a nossa psique adoece, desenvolve ideias e desenvolve coisas assim muito estranhas. Né? Como é que eu posso esperar e exigir que os outros venham e façam o que eu quero, o que eu preciso? Isso é uma loucura. Né? Então, se você é dessa área, você sabe que quando a gente nasce, a gente precisa, diferentemente dos animais, a gente precisa de um cuidado de pessoas, né, que possam educar a nossa psique, possam programar, vamos dizer assim, entre aspas, a nossa psique, educar. E a maior parte dos problemas acontece nesse percurso, né, da nossa infância, da nossa adolescência. Então a gente tem muitos problemas em virtude dos nossos próprios pais não serem pessoas capazes de educar. Tem uma estatística de que 5% da população da humanidade são pessoas assim com clareza suficiente para educar, o resto 5%. Então a gente cria pessoas com psiquismo doente, egoístas demais, individualistas demais, né? Sem nenhuma empatia, sem nenhuma alteridade, não se importa com os outros, só se importa consigo, quer que o mundo gire em torno de si. É doente, são doenças e precisa de tratamento e assim por diante. Inclusive, esse é um tema tão sério que, por exemplo, após a pandemia, nós, atendimento ao paciente, principalmente na psicanálise, nós estamos perdendo muitos pacientes. As pessoas em geral não sabem disso, né? Porque parece que é proibido divulgar suicídio, né? Mas deveria falar, porque esse assunto ele não incentiva que a pessoa faça. Pelo menos incentiva que a pessoa seja compreendida, seja ouvida. É por isso que a gente fala. Alguém está querendo comunicar, falar um pouquinho. Então, só para a gente terminar, porque está ficando tarde, assim, obviamente, esse é um tema muito sério e às vezes a gente não sabe da realidade, mas a sociedade está cada vez mais doente. Cada vez mais doente. E a gente não sabe como é que vai ser daí para frente, né? Porque essa nova geração, só Deus sabe, né, o que vai acontecer. Então, por isso que nós temos divulgado tanto a espiritualidade, não essa religião que não se preocupa com essa transformação interior. Eu tenho falado constantemente para todo mundo que não adianta só rituais, precisa de um trabalho interno, um trabalho profundo. A gente chama de anartas, coisas indesejadas que a gente tem dentro, que a gente precisa trabalhar, precisa olhar para dentro. Isso é vida espiritual. Se transformar verdadeiramente. Porque aí a gente vai ter pessoas empáticas, né, pessoas que se preocupam com os outros. Isso é maturidade psicológica. Então, para a gente, eu tenho ouvido muitas palestras, mesmo de psicanalistas, e eles não colocam fé na religião, e muito pouco na espiritualidade, às vezes nos defendem um pouco a espiritualidade como um processo mais profundo, mas nós vemos que existe um resultado muito positivo, né? Então, eu posso, na minha vida e na vida de tantas pessoas, transformação, né? Mas precisa ser uma espiritualidade sã, um processo realmente feito com profundidade. Tá bom, gente? Então, quero agradecer a todos. Então, temos agora o programa Hare Krishna.